Paz do Senhor, vasos de Deus. Estamos gravando mais um vídeo agora para trazer uma palavra do trono do Senhor ao seu coração. Quero trazer uma mensagem para você, baseado em algumas perguntas, como eu sempre costumo dizer, que fazem nas redes sociais. Vocês também me sigam lá, César Zanoni Oficial, no meu Instagram, para que Deus possa falar com vocês em todas as outras áreas que vocês estejam necessitando. Sei que muitas pessoas estão precisando do toque, da mão do Senhor em várias áreas, em várias situações. E a palavra do Senhor, ela nos conforta, ela fortalece para que a gente possa seguir e chegar nesse objetivo. O texto que eu quero deixar hoje para vocês está em João, capítulo 20, no verso 25. João, capítulo 20, verso 25. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar e nos ensinar através da tua palavra. O texto diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir e não pôr as minhas mãos nos seus sinais e não colocar o dedo do seu lado, de modo algum eu acreditarei. Essa palavra é uma palavra que o Senhor me deu, me entregou diante de uma revelação para que eu traga a você. Nós estamos falando aqui do discípulo chamado Tomé, um discípulo que seguiu o Senhor de maneira ímpar, um discípulo que tem várias referências para que nós possamos usá-las diante de nós e do que nós precisamos. Veja que quando Jesus recebeu o anúncio de Lázaro, que estava enfermo e doente, Jesus disse: vamos voltar para a aldeia para poder curar o nosso irmão. E todos os discípulos disseram, sabe o quê? Eles falaram: não, se nós voltássemos, nós vamos morrer, porque o povo está atrás de você, Jesus. Mas Dídimo, Tomé, que o nome dele também era Dídimo, disse: se for para morrer pelo Cristo, eu morrerei. E é aí que eu começo a mensagem para vocês. Essa mensagem que Tomé falou na casa de Pedro, quando Jesus ressuscitou e que Jesus apareceu, rotulou Tomé de uma coisa que de repente ele não é. Ele não pode ser isso, porque nós olhamos apenas a mensagem e nós vemos as pessoas rotulando. E a mensagem que eu quero trazer para vocês fala exatamente disso. Muito cuidado com as coisas que vocês falam, porque através do que vocês falam, podem te rotular daquilo que você não é. Rotularam Tomé como um incrédulo, rotularam Tomé como uma pessoa que tinha que ver para crer. Às vezes você está no seu trabalho, você está na sua casa, dependendo das coisas que você falar e da forma que você falar e do jeito que você falar, vão interpretar de outro jeito, vão olhar de outro jeito e vão trazer você e vão colocar você numa situação que você não é. E depois, para você reverter isso, é muito difícil. Vejam que não falam de Tomé, Tomé entregou a vida dele por Cristo, quando Cristo disse que queria voltar para a aldeia de Lázaro e ninguém quis. Ninguém pega e diz: Tomé morre por Cristo, Tomé se entrega por Cristo, Tomé ele é capaz de fazer qualquer coisa para acompanhar o Messias. Não usam isso, mas usam Tomé como incrédulo, porque dizem que Tomé teve que ver para crer as chagas, teve que ver para crer os sinais, colocar o dedo do lado de Cristo. Apenas Tomé estava lembrando de uma passagem que o próprio Messias falou. O Senhor disse: muitos virão em meu nome, mas serão lobos em pele de cordeiro, não serão o Messias. Serão pessoas que estarão falando que é o Cristo, mas não é o Cristo. Mas os sinais dirão quem é. Então Tomé, quando ele soube, ele falou: eu preciso ver os sinais, porque o meu mestre disse que os sinais falariam quem é o verdadeiro Messias. Eu preciso ver os sinais. E a mensagem que eu trago para você é exatamente isso. Às vezes você vai fazer uma reunião, ore antes, peça ao Senhor, fala: Senhor, me dê a palavra certa, que eu possa falar a palavra certa, do jeito certo, para que eles interpretem do jeito certo. Porque muitas vezes você vai ter uma conversa séria, você vai resolver um negócio, você vai resolver uma questão familiar, vai conversar com teus filhos, com os teus colaboradores, e às vezes a forma que você está colocando a mensagem, eles estão interpretando de outro jeito, eles estão escutando de outro jeito, eles estão assimilando de outro jeito, e na hora do cafezinho ou na hora de uma outra reunião, eles colocam tudo deturbado, aquilo que você falou, porque o inimigo ele está ao nosso derredor,
apenas deturbando aquilo que foi mencionado, apenas mudando a fala daquilo que foi trago. Então você está trazendo uma mensagem positiva e às vezes você pode encarar isso como um outro tipo de mensagem, como uma mensagem que você está exigindo, que você é uma pessoa autoritária e às vezes você está apenas naquele momento cobrando um pouco mais de atenção, um pouco mais de compromisso, um pouco mais de comprometimento com as coisas que estão sendo feitas, mas no ouvido deles está chegando de outro jeito. Então sempre que a gente for falar, sempre que a gente for trazer uma mensagem, sempre que você for fazer uma reunião, que você possa orar, falar: Senhor, neste momento, que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras de bênção, que chegue até os ouvidos exatamente como eu quero transmitir essa mensagem, que no meio do caminho não seja mudado a rota dessa mensagem e que não traga aos ouvidos das pessoas uma outra imagem, porque de repente podem começar a me rotular de uma pessoa que eu não sou, pode te rotular de uma pessoa do jeito que você não é, e depois para você desfazer isso você não vai saber, porque já correu muito. Dizem que quando começam a se falar algumas coisas de alguém ou de qualquer situação, é como se você subisse num alto prédio, picasse um papelzinho e jogasse lá de cima. E de repente aquelas pessoas que falaram coisas que não eram, descem lá no primeiro andar, descem no térreo e tentem pegar os papelzinhos. Nunca mais vão conseguir juntar os papelzinhos, porque esses papéis foram para diversos lugares, para diversos cantos e você não consegue pegar mais. Assim é a conversa quando ela chega aos ouvidos de maneira diferente. Quando ela chega no ouvido de maneira diferente, ela começa a tomar certos tipos de rota dentro da tua empresa, que quando você abrir o olho, você já perdeu meio pedaço do seu departamento, você já perdeu pessoas importantes que confiavam em você e passou a não confiar por conta de uma fala que interpretaram de uma forma diferente. No teu casamento também, na tua família, os teus filhos. Às vezes você está falando com os teus filhos, está pedindo certos tipos de coisas, está exigindo certos tipos de situações e eles interpretam de outro jeito, e aquilo gera um rancor, gera uma chateação, que chega ao ponto de amanhã ou depois você não conseguir falar mais com eles, chega amanhã ou depois não ter liberdade de falar dentro da tua casa com a tua esposa, com teus filhos, porque as mensagens estão chegando de outra forma, elas não estão entrando no ouvido da forma correta, não estão surtindo efeito. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que souber usá-la da maneira para o bem, colherá os teus frutos. Então essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, que vocês possam orar, apresentar ao Senhor sempre que for entrar numa reunião, sempre que for falar algo sério ou quando for conversar com alguém, para que as tuas palavras não deturbem e mudem a tua imagem, para que amanhã ou depois não venham dizer que você é uma pessoa assim que você não era. Tomé, ele foi pregar nas Índias depois que Jesus Cristo, ele acabou o seu ministério e os discípulos passaram a assumir. Tomé foi para a Índia. As pessoas só lembram que Tomé teve que ver para crer. E naquele momento que Tomé teve que ver para crer, Jesus disse: benditos serão todo aquele que crerão sem poder ver. Através da mensagem de Tomé, eu posso crer, todos nós poderemos crer, você que está escutando esse vídeo pode crer e você se torna bendito porque você não pode ver. Então, como você não pode ver e crer, você entra nessa passagem de Tomé que Jesus disse: benditos serão todo aquele que crê sem poder ver. É você e sou eu. A atitude de Tomé abriu uma porta para que nós se tornamos benditos através da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.